Olá, boa noite. Pais de crianças internadas em unidades de saúde fizeram um protesto hoje no final da tarde em Vila Velha, na subida da Terceira Ponte. Eles pedem vagas em hospitais para as crianças. Há superlotação em UPAs de toda a Grande Vitória. Surtos de dengue e doenças respiratórias aumentaram a demanda no atendimento público. Pais que estiveram em Vila Velha hoje reclamaram muito da demora. Esta é a quarta vez que a Kimberly busca atendimento no pronto-socorro da Glória para a irmã de 2 aninhos. A primeira vez que a gente veio foi no dia 23 de março, foi na quinta-feira passada. A gente deu entrada aqui 4 horas da tarde, saímos daqui 11h30 da noite. Estava lotado e aí o médico passou, fez o raio-x e falou que não tinha nada, mandou a gente para casa. Na segunda-feira a gente retornou aqui com a Heloísa e aí o médico falou que era sinusite. E aí ontem a gente veio aqui de novo e aí o médico fez outro raio-x dela, falou que ela estava com pneumonia e passou acetilcisteína para ela e mandou para casa também. A criança voltou a ter febre e ela não sabe mais o que fazer. Aí hoje a gente quer saber, né, qual é o diagnóstico que eles vão dar, porque toda vez que a gente vem é uma coisa e aí a minha mãe tá ali dentro desesperada, não tem ninguém para dar uma informação, ninguém para atender e aí a gente não sabe o que faz. No mesmo PA está a Luciana, mãe do Ravi, de 9 meses. Eles moram em Cariacica e lá também está lotado. O neném está com secreção no nariz e febre. Mãe e filho chegaram meio-dia, mas já passa das 3 horas e nada de atendimento. Tem umas 30, 40 pessoas à minha frente. Eles estão demorando mais de 30 minutos para chamar uma criança. Lá está lotado, lá dentro da pediatria. A gente não pode ficar lá, não tem cadeira para a gente sentar. E o segurança lá dentro quer que a gente fique lá lotado com as crianças no colo, não quer deixar a gente vir cá sentar e eu não fico. A cada hora que passa, mais e mais pessoas procuram pelo atendimento. Só que o que era para ser um alívio para a saúde acaba virando um sofrimento ainda maior. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado vive um surto de dengue. A sobrecarga do sistema de saúde também se deve a uma alta dos casos de doenças respiratórias, comum para esta época do ano. Nós estamos vivendo um momento de sazonalidade, né, na população pediátrica, que são as doenças respiratórias, previstas para essa época do ano, em que a gente toma algumas providências em relação a aumentar leito de retaguarda, que é o normal. Porém, neste ano, o que está sendo observado é que esse aumento, né, de procuras, pronto atendimentos cheios, dos hospitais cheios, é que ocorreu uma sobreposição da dengue, que veio nos últimos anos, nos 2 últimos anos, com poucos casos, né, necessitando de internação. No ano passado, em torno de 250. Esse ano, em 3 meses, 1.200 casos, que são os casos que precisam de hospital. A SES afirma que está tomando todas as medidas possíveis. A secretaria estamos, sim, buscando aumentar a oferta, principalmente para as crianças mais graves, com abertura hoje de 15 leitos no IMABA, de intensivo e semi-intensivo. Na próxima semana temos mais 4 leitos no infantil e de Vitória e estamos buscando os parceiros para ampliar leitos em pouco tempo e a gente poder dar assistência da melhor forma possível a essas crianças. Uma humilhação, é uma falta de respeito com a gente. É cabimento, rapaz, um trem, mais de 5 horas para você ser atendido. Desde meio-dia eu estou aqui, não me atendeu ainda. Aí depois ainda vem os exames, que é mais de 2 horas para sair um exame. Isso é vida de gente? É angustiante, né? Porque você não tem aonde recorrer, não tem a quem pedir uma informação, não tem ninguém aqui para te dar um auxílio. Aí não tem um outro hospital assim que a gente possa levar, porque sempre eles encaminham para cá. E aí? Olha, agora a gente fala da insegurança na Serra. Teve toque de recolher, foi após um assassinato. Comerciantes do bairro Cidade Pomar foram obrigados a fechar as portas durante a tarde. Suspeitos em motos dispararam tiros no bairro, ordenando que as portas fossem fechadas. A Polícia Militar foi ao local, confirmou que nenhum estabelecimento comercial funcionou à tarde e o toque de recolher seria pela morte do gerente do tráfico do bairro. O assassinato, na verdade, aconteceu mais cedo no bairro Setiba, em Guarapari. A PM disse que fez abordagens, mas ninguém foi detido.
E um agente penitenciário foi baleado durante um assalto em Vila Velha. Os bandidos roubaram uma farmácia. Repare nessas imagens. Lá no canto superior esquerdo, um homem de camisa rosa se apoia em um poste. Ele aguarda os carros passarem e atravessa. Está mancando. O homem é um agente penitenciário que acabou de ser baleado no pé. Ele pede ajuda em um posto de combustível enquanto aguarda a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Ele tenta controlar a dor, mas o pé sangra muito. Impaciente, anda de um lado para o outro até que a viatura da PM chega. O agente foi alvo de um assalto que aconteceu numa farmácia na entrada do bairro Coqueiral de Taparica, por volta das 8h20 da noite de quinta-feira. O agente penitenciário contou para a polícia que tinha parado nessa farmácia aguardando a esposa dele que tinha entrado no local naquela hora. Mas ele acabou percebendo uma movimentação estranha e viu que estava acontecendo um assalto. Viu, inclusive, que o assaltante estava colocando todos os clientes e funcionários para o lado de trás da farmácia. Ele saiu do carro para tentar ajudar a mulher. Foi nessa hora que o assaltante viu e reagiu disparando. Um dos disparos acertou o pé do agente penitenciário. E olha, uma das imagens que nós conseguimos mostrou uma dupla numa moto entrando na contramão, fugindo em direção a essa pista aqui. Mostra também pessoas desesperadas tentando se refugiar dentro dessa lanchonete. Observe essas duas mulheres com sacolas nas mãos. Elas correm para se esconder nessa lanchonete. E poucos minutos depois, olha só, quem passa é a Polícia Militar, no sentido contrário, indo atender ao chamado. O agente foi socorrido e passa bem. O caso segue em investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Agora eu chamo sua atenção para essa imagem aqui no LED. Essas armas foram apreendidas durante uma operação da polícia na região de São Torquato, em Vila Velha. O comandante-geral da PM falou sobre a ação. Vamos ver. Nós estamos aqui no Boa Vista, Sagrada Família, região também do Morro de Alvorada, Dom João Batista e também no Jaburuna. 2 armas de fogo já apreendidas, 2 simulacros já apreendidos, dezenas de indivíduos com passagem abordados. E a operação continua, uma operação qualificada, visando sempre aquela área com maior incidência de homicídio e tráfico de drogas. Hoje pela manhã nós iniciamos cooperação da Polícia Civil, Jaburuna, Jardim Marilândia, Divino Espírito Santo. Agora à tarde estamos aqui com o comandante Caos, Polícia Militar, uma nova operação contra o tráfico. Estão fortes, focados contra a criminalidade em áreas de vulnerabilidade social que esses vagabundos traficantes aterrorizam. No interior do estado também teve ação da polícia. Suspeitos de cometerem estupros em crianças foram para a cadeia. O delegado falou sobre as prisões. E só nesses últimos 10 dias nós prendemos 3 homens que estavam praticando estupro de vulnerável. O primeiro deles foi tendo como vítima a própria filha. O segundo engravidou uma enteada. E agora esse sujeito que nós prendemos ontem, ele estava aliciando 2 enteadas, uma de 6 e uma de 9 anos. Ele disse que cometeu os crimes porque ele tem um desvio psicológico. Ele já respondeu por esse crime no estado de Minas Gerais, já pagou 5 anos de pena por estupro de vulnerável, mas que ele não tem cura. E ele, infelizmente, ele acabou cometendo o mesmo crime de novo. E a gente conta com o apoio sempre do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar da cidade, quando descobre que tem algum indício de crime, logo procura a Polícia Civil. E a gente faz um trabalho rápido também para poder pedir a prisão desses elementos o mais rápido possível. Isso aí, tem que denunciar. Para a polícia, o número é 181, você não precisa se identificar. A seguir, empresário é preso acusado de obrigar moradores de rua a cometer furtos. Os detalhes já no retorno do TN2. TN2 de volta com uma notícia difícil de acreditar. Olha só, um empresário foi preso acusado de obrigar moradores de rua a cometer furtos em Linhares. Depois, ele vinha e oferecia serviços de segurança particular para as vítimas. Nessas imagens de câmeras de vídeo monitoramento, é possível ver o momento que o criminoso vai ao encontro de 2 mulheres. Ele agride uma delas e depois ela carrega o material furtado para ele. A gente conseguiu comprovar até agora que há pelo menos 1 ano ele está agindo dessa forma, ou seja, aliciando usuários de drogas, pessoas que ficam vagando pelas ruas de Linhares, para o cometimento de furtos com arrombamento.
esses usuários de drogas arrombam o comércio, arrombam as residências e acabam furtando os objetos que eles encontram pela frente. E esse sujeito ficava com uma parte desses objetos, deixava uma parte com os usuários de drogas e oferecia o restante para as vítimas para poder vender o seu serviço de segurança. Todo esse material que você está vendo era utilizado pelo empresário para intimidar os moradores de rua. Tanto a barra de ferro e o cacetete, quanto os simulacros de arma de fogo. Esses usuários de drogas que vivem no centro da cidade de Linhares são pessoas de extrema vulnerabilidade. Então, por qualquer valor ou qualquer objeto que eles possam vender para poder comprar material entorpecente, eles se vendem. Um empresário do setor de vigilância de 32 anos foi preso nessa quinta-feira em Linhares. Ele vive disso, de fazer segurança em estabelecimentos comerciais e em residências no centro da cidade de Linhares, no bairro Araçá e bairro Shell. E ele, se aproveitando disso, ele acabava aliciando os usuários de drogas para poder cometer esses furtos e roubos. E as pessoas acabam por confiar nele porque trabalha como uma empresa de segurança. A prisão desse empresário do setor de vigilância só foi possível devido a uma investigação de um crime de arrombamento a uma loja do centro de Linhares. Essa investigação terminou com 7 moradores de rua presos e, durante o depoimento, uma das mulheres que foi detida admitiu que eles eram aliciados por esse suspeito. Toda essa história foi capaz de surpreender até os policiais que atuaram nessas investigações. Na minha experiência policial, eu nunca passei por uma situação como essa. É a primeira vez que a gente vê um caso como esse de um sujeito que faz parte da sociedade linharense, aliciando usuários de droga para que eles cometam crimes até graves, como roubos e furtos com arrombamento. Agora, o suspeito foi encaminhado ao presídio do município e vai ser indiciado por furto qualificado e roubo. As investigações vão continuar. Nós vamos ainda ouvir o outro sócio da empresa e vamos ver se existe algum outro tipo de participação, se alguém mais sabia dessa atuação desse rapaz no centro de Linhares. Esse cidadão de bem foi identificado como Gustavo de Paula Rocha, de 31 anos de idade. Agora, mais uma notícia impressionante, viu? A justiça liberou a idosa presa em flagrante, furtando joias em uma loja na Serra. Anota aí, gente. No total, ela furtou 10 pulseiras, 4 brincos, 35 anéis e ainda chocolate. Um prejuízo de quase R$6 mil. O que você vê na imagem é Ana Lúcia Nespoli, de 65 anos. A idosa, bem vestida, foi presa depois de promover um arrastão dentro desse centro comercial que fica em Laranjeiras, na Serra. Segundo a polícia, passando-se por cliente, a suspeita furtou pelo menos 3 lojas. Um dos estabelecimentos furtados é essa joalheria, de onde Ana Lúcia levou quase R$6 mil em joias. Aí a senhora se levantou e falou que queria ver algumas coisas da vitrine e pediu permissão para ir pegando. E a moça, não desconfiou, até mesmo por ser uma senhora, deixou ela ficar pegando essas peças. E aí ela mostrava com uma mão uma peça, mas com outra ela pegava e enfiava dentro da bolsa. A ação da idosa na vitrine foi vista por um grupo que tomava um café na frente da joalheria. Chamamos a segurança para poder avisar, só que como não tinha como dar certeza do que tinha acontecido, eles precisavam ter certeza. A gente ainda ficou ali fora tentando observar se ela ia pegar mais alguma coisa ou não. Ana Lúcia acabou contida pelos seguranças do shopping. Ao ter a bolsa revistada, a surpresa. Começou a pedir pelo amor de Deus, não chamar a polícia, mas aí a gente, continuou com o processo, trouxemos ela para dentro da loja e aqui dentro da loja ela foi tirando peças e mais peças de dentro da bolsa. Logo depois da idosa ter sido levada pela polícia militar, um advogado dela veio até o estabelecimento comercial e fez uma proposta para o dono. Ele pagaria pelas joias que haviam sido levadas por ela, colocadas na bolsa e devolvidas logo na sequência. A intenção dele era convencer o proprietário a retirar a queixa e evitar que a cliente dele, a idosa no caso, fosse presa. O proprietário da loja falou que não é dessa forma que ele quer vender peças, Então ele continuou com o boletim de ocorrência, levou eles lá e fizeram o boletim de ocorrência. O delegado falou assim que ela já tem algumas passagens lá registradas pelo mesmo fato, Olha, gente, a mulher, apesar de ser autuada por furto e levada para o presídio, ela passou por audiência de custódia à tarde. E a justiça determinou que ela fosse solta sem o pagamento de fiança
por não oferecer risco à ordem pública, à ordem econômica, por também ter residência fixa. A idosa já tem 2 ações penais arquivadas. Só que a justiça diz que se ela for pega novamente cometendo crime, aí sim poderá ter a prisão preventiva decretada. A seguir, defesa do ex-pastor Georgeval pede que o júri não seja feito em Linhares. Os detalhes eu te conto já já no retorno do TN2. A defesa de Georgeval Alves quer que o júri seja realizado fora de Linhares. O ex-pastor é acusado de torturar, estuprar e matar os irmãos Cauã e Joaquim, os irmãos. O julgamento está marcado para segunda-feira. Os irmãos Joaquim e Cauã Salles foram assassinados em 21 de abril de 2018 em Linhares. O acusado do crime é o pastor Georgeval Alves Gonçalves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã, que vai encarar o tribunal do júri. Nós estamos falando de um episódio que dá ensejo a um roteiro de filme de terror. As crianças estavam vivas na hora do incêndio. Ele penetrou os seus filhos e ele ateou fogo nas crianças enquanto elas dormiam. O processo possui 14 volumes, reunindo depoimentos e laudos periciais. Entre eles está o do coronel Ferrari, bombeiro que analisou o incêndio que matou as 2 crianças depois de serem abusadas sexualmente. A gente tem muita certeza das conclusões a que a gente chegou no laudo, que apontam para uma ação pessoal deliberada do Georgeval em provocar aquele incêndio de forma acelerada. No mesmo dia, o bombeiro já desconfiou da situação. A destruição que houve no incêndio era incompatível com o que a gente achava, de tempo de decorrência do incêndio, tempo após a abertura da porta, tempo após a generalização do incêndio. Então, não dava para explicar como que aquele incêndio destruiu tanto em tão pouco tempo. A mãe dos meninos, Juliana Salles, estava viajando no dia do incêndio. Ela chegou a ficar detida por 1 mês em 2018. No caso dela, a justiça entendeu que Juliana não deveria ir a julgamento e a retirou do processo de homicídio. O julgamento começa na segunda-feira e deve se arrastar por pelo menos 3 dias. Ao todo, 10 testemunhas serão ouvidas, sendo 5 de acusação e 5 de defesa. Juliana não está nessa lista, mas será citada pela acusação. Uma das falas de Juliana é deste depoimento de 2019. Porque eu só consigo acreditar nessa hipótese de que ele surtou, enlouqueceu e fez alguma coisa. Essa fala é muito contundente. Se ela que viveu com Georgeval acredita que ele surtou e cometeu isso com os filhos, quanto mais nós, assistentes de acusação, embasados nas provas técnicas, também acreditamos que ele fez isso com as crianças. O tribunal do júri será em Linhares, cidade onde aconteceu o crime. Na quinta-feira, a defesa do réu pediu mudança do local alegando ameaças. A justiça ainda não se manifestou sobre o pedido. A condenação é o mínimo que os parentes das crianças esperam. Um menino de 6 anos e meio, meu neto Cauã, meu príncipe, e seu irmãozinho Joaquim. Todos 2 tão lindos, com tanta saúde, com tudo para viver. Nós clamamos por justiça, porque 2 crianças foram ceifadas da nossa vida. Um caso muito grave, né? Todos os detalhes desse julgamento você acompanha nos nossos telejornais e também no portal Tribuna Online. Boa noite para você. Até amanhã no TN1, 12h30, viu? Até lá.